Estamos na Red Zone, seus loucos do futebol americano. Como é que vocês passaram essa semana 13 de NFL? Tudo bem com vocês? Como foi seu time? Ou como foram seus times? Caso você tenha mais de um? Vamos lá, quem sabe? Alguns torcem para um e têm simpatia por outros. Mas aí são os 500. Não sei se vocês notaram, mas não temos cenário. A nossa casa mudou. Aliás, nós mudamos de casa. Estamos agora numa nova casa, mudamos esse último final de semana. Sim, durante o final de semana da semana 13 da NFL, mas deu para acompanhar boa parte dos jogos e trago aqui para vocês o vídeo de destaques da semana 13 após a nossa introdução, após a nossa vinheta. Solta aí a vinheta! Bem, voltamos aqui para falar desses destaques com alguns jogos específicos. O primeiro, óbvio, eu estou aqui devidamente trajado para falar do San Francisco 49ers, colocando aí 42-19 no Philadelphia Eagles, lá no Lincoln Financial Field. Um campo duro de jogar, difícil, porque a torcida é hostil, né? Ela tem uma presença muito forte, uma torcida que pega bastante no pé do adversário, mas que, mesmo tendo começado assim um pouco lento para o 49ers, e até um pouco mais ativo para os Eagles, a defesa ainda conseguiu evitar touchdowns e tomamos apenas 2 field goals. Algo que foi essencial para que a gente pudesse voltar para o jogo com mais energia. Começamos bem mal, segurando mal o ataque de Brown, comendo a secundária com farofa, o próprio Smith também ali jantando a nossa defesa, DeAndre Swift e os outros running backs ali tendo bom êxito contra a nossa linha defensiva e a nossa secundária, mas na Red Zone conseguimos travar o ataque dos Eagles. Isso talvez tenha sido, vamos dizer assim, proposital? Será que Kyle Shanahan fez isso de propósito para ver quais eram as intenções do ataque e o que ele poderia colocar contra aquela defesa? Principalmente depois de começar sem jogo terrestre, né, deixando 3 snaps basicamente de fora o CMC. Falar que foi proposital é difícil, né? Não é algo simplesmente assim que ele fez de propósito para jogar isca e morderem. Pode ter sido feito, pode não ter sido, mas aí cabe a você imaginar. Eu coloco aqui que não. Mas o que aconteceu foi que Steve Wilks conseguiu ajustar a defesa, conseguimos pressionar muito bem o Jalen Hurts, o ataque se encontrou. A partir do momento em que Purdy acertou o primeiro passe completo, conseguiu o primeiro down, ele parece que deu uma certa acalmada. Ele não aparentava estar nervoso, mas as primeiras pressões colocou ele numa situação em que ele errou passes. Depois disso ele começou a acertar passe atrás de passe e o time fez 6 campanhas seguidas com touchdowns. Touchdowns corridos e touchdowns aéreos. Foi um jogo muito bom. Para vocês terem uma ideia, Purdy teve aí um jogo com 19 de 27 passes, 314 jardas e 4 touchdowns lançados, o que é bastante para o menino. Um ano já como titular. Outro destaque aí foi CMC com 93 jardas e 1 touchdown, Deebo Samuel com 130 jardas totais e 3 touchdowns. É a primeira vez que Deebo Samuel anota 3 touchdowns num único jogo. Ayuk e Jennings marcaram 1 touchdown cada também. E na defesa nós tivemos aí destaque para Charvarius Ward, que basicamente guardou no bolso de Brown, exceto pelas 2 primeiras campanhas. E Javon Kinlaw com 2 sacks, linebacker que nem sempre está ali chegando com tudo no quarterback adversário. Geralmente quem faz isso é o Fred Warner. E ele também foi ejetado do jogo porque depois de uma falta por roughness, né, excesso de força, ele acabou tretando ali com um dos coordenadores dos Eagles e deu com a mão na cara deles, né? Não foi tão pesado, né? Ele queria dar um soco, mas não acertou o soco e deu com o dedo na cara em riste ali do técnico. Foi ejetado os dois, né? Os dois foram ejetados da partida. E o que mostrou, de certa forma, um Eagles mais descompensado, vamos dizer assim. O Eagles não conseguiu se colocar em campo. Teve lá o touchdown de touch-push com o Jalen Hurts anotando, mas não foi o suficiente para conseguir
vazar a defesa do 49ers como talvez se imaginava que ia acontecer. Eu mesmo tinha apostado num placar de 28-27, um ponto só a diferença. Las Vegas estava colocando aí favoritismo 49ers por 3 pontos, foram 23 ao todo. Aí aquele falatório todo que se deu pós temporada 2022-2023 e durante a intertemporada desse ano, dos jogadores do 49ers falando que se tivesse Brock Purdy, se fosse assim, se fosse assado. E aí depois os jogadores dos Eagles retrucando, fala muito, quero ver, vim aqui provar. Pois é, Deebo Samuel, acho que estava com sangue nos olhos, a faca nos dentes, foi lá e provou 3 touchdowns, né? Não foi brincadeira. Então, amassamos, não ganhamos nada ainda é temporada regular, estamos aí 10-3, isso aí 10-3 não, 9-3, estamos 9-3 e 2-10 agora os Eagles que vão jogar contra os Cowboys lá em Dallas para disputar, vamos ver aí, a liderança da NFC Leste, enquanto o 49ers deu uma isolada aí na NFC Oeste. O outro destaque foi o jogo do Monday Night Football, onde Bengals venceu os Jaguars por 34-31 no overtime, lá no overtime, esqueci, na prorrogação. Foi um jogo muito bom dos dois lados, e olha que eu achei que Jake Browning não poderia jogar como ele jogou, tá certo, já é a segunda ou terceira semana seguida que ele treina com os titulares, isso faz diferença, mas no início do jogo não pareceu isso. No início do jogo ele pareceu perdido, não conseguindo conectar passes com os seus corredores, com os seus recebedores, o jogo corrido não estava entrando direito. Ja'Marr Chase, ele estava ali só com passes de screen, que meio que foge as características dele junto com o Burrow. Tá certo, o Burrow é o parça dele, né? Mas o Browning estava parecendo meio fora da casinha, ou como sempre pareceu. Só que depois de umas pontuações aí dos Jaguars, não é que o time voltou e voltou bem pra caramba. O Jake Browning, ele teve assim, o seu jogo aprimorado. Eu acho que a comissão técnica começou a chamar as jogadas certas para o padrão de jogo dele. Ja'Marr Chase começou a entrar mais na jogada. O jogo corrido foi muito bem, obrigado. E aí no final de tudo, a única interceptação anotada no jogo não foi de nenhum dos quarterbacks. Pois é, Browning não lançou interceptação. Ela veio com Tyler Boyd numa tentativa ali de trick play. Em vez dele correr para frente ou jogar a bola para fora, ele quis devolver a bola do outro lado do campo para o Nixon e foi interceptado por Josh Allen. Quase que retornou para touchdown, mas no final dessa campanha de turnover teve o touchdown anotado pelos Jaguars, o que aumentou a distância no placar, mas não desesperaram. Jake Brown ele se mostrou seguro. Ele teve um jogo aí de 32 passes certos e 37 tentados, 354 jardas, um touchdown lançado, além de correr para outro touchdown. Joe Mixon anotou aí 68 jardas e 2 touchdowns. E a diferença, eu acho que nesse jogo, além de não vencer a batalha de turnovers, foi que a batalha do jogo corrido foi vencida pelos Bengals. Os Jaguars não teve lá um grande jogo corrido. Foram apenas 71 jardas corridas contra 156 dos Bengals. Trevor Lawrence estava até indo muito bem com 22 de 29 passes, 258 jardas, 2 touchdowns e mais um corrido. Só que aí o que vai dificultar a vida da tentativa de reação dos Bengals no final do jogo é justamente uma lesão no tornozelo, se não me engano, esquerdo de Trevor Lawrence, que o tirou do jogo, colocando CJ Beathard como quarterback titular no finalzinho. Sim, CJ Beathard, aquele que jogou um tempão no 49ers, mas que não é grande coisa, mesmo tendo jogado com Kyle Shanahan. E mesmo assim ele ainda levou o time para o empate num field goal no finalzinho do jogo, que levou para a prorrogação. Mas não foi o suficiente para levar o time à vitória por um touchdown ou mesmo por um field goal durante a prorrogação e overtime. Foi vencido por um field goal dos Bengals, placar final 34-31 no overtime. Outro destaque muito bom, Chiefs e Packers, 19-27 o placar, favorável ao time de Green Bay. O jogo foi no Lambeau Field, a torcida estava presente
estava pegando fogo, mesmo naquele frio de 3 graus, com possibilidade de neve, né? Antes do jogo nevou pra caramba, o campo esteve encoberto, a arquibancada esteve encoberta de neve, mas não foi assim durante o jogo, apesar do frio. Não que Kansas City não esteja habituada ao frio, já que Kansas City fica mais ao norte dos Estados Unidos, mas não tão ao norte quanto o Green Bay. Talvez isso tenha feito a diferença? Acho que não foi isso. O jogo terrestre melhorou pra caramba lá em Green Bay. Jordan Love parece que deu uma boa estabilizada para cima ali no seu jogo e anotou bons números. Foram 25 de 36 passes, 267 jardas e 3 touchdowns lançados. O moleque tá jogando bem. Parece que a era do amor está de volta. O time ficou 6-6 após essa vitória e está novamente na briga pelo Wild Card junto com os Vikings. Vai tudo depender dos resultados nessa semana 14, como que vai ficar aí a AFC Norte, aliás, a NFC Norte. Romeo Doubs e Christian Watson foram os recebedores mais ativos, com 72 e 71 jardas para cada um, além de 2 touchdowns para o Watson e 1 para o Romeo Doubs. Não, o Romeo Doubs não anotou touchdown. Ok, é isso aí. Foram 2 touchdowns para o Watson. O terceiro foi anotado aí por Ben Sims. Errei bem feio, né? Ben Sims para Romeo Doubs. É bem diferente, mas tá valendo. Teve até tush push, né, do lado de Green Bay, que o Fernando Nardini na narração, né, renomeou, apelidou carinhosamente como, numa tradução livre, empurrando com amor. Eita nós! Para bom entendedor, meia palavra basta. A defesa conseguiu pressionar muito bem Patrick Mahomes, que apesar de ter jogado bem, ele foi sacado 3 vezes, né, coisa difícil de acontecer com o Patrick Mahomes, visto a sua mobilidade fora e dentro do pocket. Ele teve aí 21 de 33 passes, 210 jardas, uma interceptação e um touchdown. Ou seja, a batalha dos turnovers fez diferença nesse jogo. Teve um ótimo jogo corrido, só o Zaya Pacheco aí teve 110 jardas, foi o que mais trabalhou em campo nos jogos corridos aí. O segundo corredor mais ativo foi justamente o Patrick Mahomes. O Pacheco ainda anotou um touchdown. O Kelce, apesar de ter tido aí 81 jardas, ele não anotou touchdown. Ele parecia estar meio apagado no jogo. Não tem jogado nas 2 últimas semanas, parece que não tem jogado com tanta alegria assim o Travis Kelce. E foi a primeira derrota do time com Taylor Swift assistindo o amado das tribunas. Será um sinal? Justamente na semana 13, com 13 times jogando, 13 dizem que é o número da sorte da Taylor. Dessa vez não trouxe muita sorte. Mesmo um dos touchdowns tendo sido corrido pelo Pacheco, tendo acontecido uma falta pela defesa do Green Bay Packers, está com 13 homens em campo. Eita, o número da sorte deu revés dessa vez. Seahawks e Cowboys. Jogo de Thursday Night Football foi excelente, foi muito bom, uma das raras exceções de bons jogos de quinta-feira, e um jogo vencido nas batalhas do turnovers. Dino Smith jogou muito bem, apesar de ter lançado uma interceptação. Foram aí 23 passes de 41 tentados, 334 jardas e os 3 TDs além da interceptação lançada. Dak Prescott também jogou muito bem, 29 de 41 tentados, 299 jardas e 3 touchdowns lançados. Não lançou interceptação. E ainda teve um field goal perdido lá de Seattle. Isso também deve ter feito uma diferença, apesar de um field goal não empatar o jogo, mas levar para a diferença de outro field goal. Dak Prescott jogou muito, como eu falei, ele tem jogado bem melhor. Depois do jogo contra os 49ers, parece que deu uma ajustada ali na casinha dos Cowboys, e ele vem jogando muito bem, obrigado, inclusive sendo aí falado nas conversas para MVP. Geno Smith não jogou mal, apesar da interceptação, ele jogou muito bem e ainda foi bem menos pressionado do que o próprio Prescott. Talvez o erro da defesa de Green Bay tenha sido justamente lançar muita pressão, talvez muitos blitz contra Prescott, e Prescott é bom contra os blitz, deixando ali espaço no meio de campo para alguns jogadores livres, principalmente aí Sid Lamb, que foi o mais ativo desse ataque. Do lado dos Packers, o mais ativo foi Metcalf.
Metcalf anotou aí 134 jardas e 3 touchdowns. Ele foi invejoso aí, invejoso não, ele foi, vamos dizer assim, meio que guloso, que jantar tudo sozinho. E do outro lado, CeeDee Lamb, 116 jardas e um touchdown anotado. O jogo corrido foi outra diferença, né, outro diferencial dessa partida, sendo 72 jardas apenas no Seahawks e 136 do lado dos Cowboys. Mesmo assim, Seahawks anotou 2 TDs terrestres, enquanto os Cowboys anotaram apenas um. Curioso, foram 5 touchdowns de um lado e 4 touchdowns do outro, 5 dos Seahawks e 4 dos Cowboys. Mesmo assim, a vitória veio para os Cowboys porque acertaram alguns field goals a mais do que os Seahawks. Jogos meh da partida, e foram 2. O primeiro foi o meh, o segundo, o meh dos mehs. Foi o pior jogo da temporada, eu acho que foi o pior jogo que eu assisti desde que eu acompanho o futebol americano em 2012. E Falcons e Jets foi fraquíssimo. Foi pouco convidativa a partida. Os ataques foram terríveis. Tim Boyle não joga nada, é fraquíssimo. Depois entrou o Trevor Siemian, mesma coisa, idem. Do outro lado, Desmond Ridder não fez um péssimo jogo, mas também não fez o jogo da vida dele. Tanto é que não houve, mas houve um touchdown e 2 field goals. Foram 2 field goals do Jets e um safety. Os Jets começaram vencendo por 2-0 o jogo, com um safety anotado aí, em cima do Bijan Robinson. E depois os Falcons reagiram, fizeram aí alguns field goals, um touchdown, mas não foi aquele primor. Os pontos vieram todos no segundo quarto, 0-0 no primeiro quarto, 0-0 no terceiro e 0-0 no quarto. Nossa, foi ruim demais. Poucos lances apareceram no Red Zone, para você ver como foi terrível. E por fim, o último jogo meh da partida foi justamente Chargers contra Patriots. Um verdadeiro purgante. Foi de sangrar os olhos. E isso não é brincadeira, gente. Apesar de não ser literal, foi um jogo horroroso. Bailey Zappi como titular não é nem um pouco melhor que Mac Jones. O Justin Herbert não jogou nada bem, diferente de algumas semanas atrás, assim como na semana passada. Justin Herbert não jogou bem, né? Geralmente ele joga bem, o time perde, dessa vez ele jogou mal e o time perdeu novamente. Mais uma vez a defesa dos Patriots limitou o ataque adversário a menos de 10 pontos, ou a menos de 13, muitas vezes aconteceu isso aí também, só que o ataque não consegue pontuar. Terrível. Nunca vi um time de Bill Belichick, mesmo nos piores anos da era do Tom Brady, jogar tão mal assim. Nem em 2000, se não me engano, foi 2008 que o Tom Brady não jogou por uma contusão no joelho. Nem nesse ano o time jogou tão mal. Isso vendo jogos passados, eu não assistia NFL naquele período. Foi terrível. 2 jogos meh. Provavelmente esse foi o pior de toda a temporada e um pior dos últimos, talvez 10, 15 anos. Difícil a gente precisar isso. Mas é o que aconteceu. Esse foi o nosso vídeo de destaques. Os 2 últimos negativos ficam por último mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, comente, compartilhe, mande aí para sua galera e deixe aí as suas opiniões sobre aquilo que eu não falei, sobre aquilo que eu falei, sobre qual jogo você entende que deveria estar nesse vídeo que eu não coloquei. Esses foram os meus destaques segundo a minha visão, segundo aquilo que mais empolgou e até porque eu não tenho muito tempo nessa semana para editar, já que eu estou em processo de mudança ajustando a minha casa. Então, ficamos por aí. Vamos embora para mais touchdown? Valeu!